Bom dia, meu povo. Hoje terça-feira, início, né, de uma semana depois de um feriado prolongado. O que vocês fizeram ontem ou neste feriado? Curtiram a família? Curtiram a si próprio? Fez alguma coisa para você mesmo que há dias, né, tinha vontade de fazer e aproveitou ontem para estar fazendo? Passeou? O que vocês fizeram? Espero que seu feriado, né, a sua segunda-feira, né, tenha sido maravilhosa, proveitosa, prazerosa, tá bom? É o desejo do meu coração. E que hoje, terça-feira, o início, né, dessa semana, né? Hoje nós estamos iniciando a semana. Que Deus abençoe grandemente a sua terça-feira, a sua família, que você possa ter um dia próspero, abençoado, tá bom? É o desejo do meu coração. E continuemos, né, a nossa missão da leitura do nosso livro, Mude Sua Vida em 50 Dias, tá bom? E hoje nós estamos na meta 10. Glória a Deus por isso, por termos chegado até aqui, tá bom? E a você que tem me acompanhado por todos esses dias, que você possa estar aproveitando ao máximo, que esteja conseguindo colocar em prática essas metas, né, dia a dia. Eu sei que não é fácil. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de costume, né? É difícil, mas continue se esforçando, não desista. Se não deu certo hoje, tente amanhã. Se não deu certo amanhã, continue tentando, que com certeza você vai conseguir, tá bom? Então vamos lá. Nossa meta de hoje é a seguinte: a meta 10. Como é difícil se comunicar. É muito difícil comunicar, entretanto, pior ainda é não se comunicar. Como dizia o grande comunicador e apresentador de televisão Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Como ser humano, você é um indivíduo comunicável e isso o diferencia de um ser irracional, na medida em que desenvolvemos uma linguagem verbal e não verbal para que possamos nos entender e entendermos os outros. Por que devo me comunicar? É inegável a importância da comunicação em nossas vidas, visto que ela não te isola do relacionamento interpessoal, além de proporcionar interação, transmissão de ideias, informações, conhecimentos, aperfeiçoamento e aprimoramento de pensamentos. Na frase do velho guerreiro Chacrinha, está muito clara a importância de se comunicar no sentido de que necessitamos ter uma boa comunicação como um meio de sucesso, tanto pessoal como profissional. A comunicação é algo fácil de ser realizado? Provavelmente a resposta é não. Muito embora desde criança você tenha tomado a iniciativa de falar e se comunicar, mas parece-me que, com o passar do tempo, conforme você vai crescendo e se desenvolvendo, ocorre o cuidado ainda maior das pessoas em se utilizar adequadamente da comunicação. Não é fácil se comunicar, uma vez que normalmente traumas do passado e do presente, a educação recebida dos pais, relacionamentos conflitantes, timidez, fobia social podem interferir na forma de você se comunicar e interagir em grupos sociais distintos como família, trabalho, ambiente escolar. Então a nossa meta de hoje é nós alertar para uma boa comunicação. Muitas pessoas têm dificuldades em se comunicar, em transmitir uma mensagem, né? Infelizmente, isso não é raro, é muito comum nas pessoas. Eu digo infelizmente porque é algo necessário. Como que nós iremos viver sem se comunicar? Não é possível, né? Nós precisamos passar uma mensagem, uma informação, e isso a gente faz através da comunicação. E se nós temos dificuldades com isso, acaba que o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, ele fica, né, com certa dificuldade. Ele fica com algumas... É complicado, né? É necessário essa comunicação. E é isso que o nosso autor vem nos fazer refletir, tá bom? Como visto, a comunicação, de certa forma, não é algo fácil para ser desenvolvido. Mesmo assim, você deve se esforçar para manter uma comunicação que seja a mais saudável possível.
a dica bem interessante é se colocar na mesma sintonia com as pessoas, isto é, mesmas experiências, conhecimento, personalidade, atitudes, emoções, dentre outros pontos relevantes para se fazer uma conexão. Isso é bem interessante, né? Porque você vai comunicar, por exemplo, quando você chega num grupo de amigos, vamos melhor dizer, de pessoas que você não conheça, pessoas que você ainda não tem amizade. Eles estão conversando, se eles são de um grupo assim diferente do seu, que você tem costume de se relacionar, o assunto deles é diferente, não é verdade? A conversa deles é outra. E se você é um tipo de pessoa que não lê muito, que é assim, só vive naquele mundinho que você vive, não tem muitas informações, com certeza você terá dificuldade de se comunicar com essas pessoas, porque eles vão falar de um determinado assunto que você não tem nem noção. E aí como que você conversa, não é verdade? E aí para você interagir com eles vai ser difícil, não é mesmo? E às vezes a gente acha assim que, mas isso é o de menos, vamos assim dizer, na comunicação. Se eu não souber do assunto, não entender o assunto que eles estão conversando, eu não falo nada e fica por isso mesmo. Mas aí que tá. Por quê? Conexões com as pessoas é muito bom, isso faz um sentido enorme na nossa vida. Se você interagir com eles, com certeza uma amizade ali vai surgir, você vai obter informações novas, você vai passar novas informações e isso é muito legal e muito bacana. Se você ficar ali mudinho, do jeitinho que você chegar e sair, provavelmente ele não vai nascer uma amizade, não é verdade? Então, a comunicação é muito importante. Por isso, se eu digo de você estar tendo leituras, você lê bastante, você ser uma pessoa bastante informada, diversos assuntos, né? Mesmo que aquele assunto não seja o nicho que você trabalha, não seja a função que você exerce, mas é bom você estar sabendo, é bom você estar sempre lendo sobre vários assuntos, né? Sobre assuntos atuais. Isso vai melhorar muito a sua comunicação com as pessoas e até mesmo o seu vocabulário. O seu vocabulário, com certeza, ele vai ter palavras novas para que você possa transmitir as suas mensagens, né? Para os seus subordinados ou para o seu chefe, tá bom? Para os seus alunos. Isso é muito importante, tá bom? A leitura ajuda bastante. Os meios de comunicação dispõem de alguns elementos que são indispensáveis para um certo diálogo, que são emissor, tá? Que é aquele que pronuncia as palavras, tá bom? O indivíduo que recebe e escuta as palavras, ele é o receptor. A mensagem, que é o conteúdo da comunicação, né? Que será passada, que pode ser, por exemplo, ser a própria mensagem falada, né? Pode ser a mensagem falada, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, né? O canal, que é o meio utilizado para que a mensagem saia do emissor, tendo como destinatário o receptor, tá bom? O ruído, que é o elemento que atrapalha na comunicação entre as pessoas, como, por exemplo, proferir a mensagem com palavras truncadas ou de difícil entendimento pelo receptor. Isso é interessante, essa questão do ruído, né? Às vezes você passa uma mensagem e você fala de maneira que as pessoas não compreendem, usa palavras muito difíceis e o seu público não tem aquele entendimento, aquele grau de entendimento igual ao seu. E você fala ao vento, porque você vai falar e a sua mensagem não vai alcançar as pessoas. Elas não vão te dar atenção, ou vão te dar atenção, mas o seu objetivo não vai ser alcançado, porque as pessoas somente ouviram, mas a mensagem realmente não foi compreendida, tá bom? E um dos motivos é esse, né? Palavras muito difíceis, né? Palavras truncadas. Então, você passar a sua mensagem da forma mais simples, objetiva, é o melhor, tá bom? Porque o importante é que as pessoas compreendam a sua mensagem, tá bom? Para que a mensagem seja comunicável de alta performance, deve haver a responsabilidade das pessoas envolvidas na comunicação. No caso do emissor, ele deve produzir a informação de forma clara, direta, objetiva, sem rodeios, de modo que o recebedor da mensagem possa ser entendido com facilidade. Já o receptor deve tornar clara a informação para que ela seja recebida e completamente compreendida. Por isso é importante que o emissor conheça o receptor,
Conheça o seu público, conheça para quem a mensagem será levada, para que ele possa produzir uma mensagem de forma objetiva, clara, que as pessoas possam compreender. Não é verdade? É como um médico. Se ele vai fazer uma palestra para pessoas médicas também, que seja do mesmo ramo, né, da mesma função que ele, a linguagem dele pode ser mais técnica, porque as pessoas vão compreender. Mas imagina se ele leva a mensagem para os pacientes, por exemplo, a mesma mensagem, e se ele levar de forma técnica, ninguém vai compreender, não é verdade? Poucas pessoas irão entender. Então, ele precisa conhecer o seu público. Você vai levar a mensagem para quem? Que nível de escolaridade? Quais são as pessoas? Tá bom? Para que você possa planejar a sua mensagem de forma que ela alcance o objetivo, que as pessoas compreendam, chame a atenção das pessoas. Na verdade, quando falam em chamar a atenção das pessoas, eu lembro de um professor, né, de educação infantil, por exemplo. Como deve ser a sua mensagem? Ela deve ser muito lúdica, muito alegre, muito divertida. Por quê? Porque as crianças são pequenas. Para chamar a atenção delas, precisa o quê? Ter, né, empolgação, entonação na voz, que assim as crianças vão se encantar com a mensagem. Agora imagina se ele leva a mensagem assim, sério, nenhum tipo de risada, nenhuma ludicidade. As crianças provavelmente vão se dispersar e não vão querer ouvir aquela mensagem, ou aquela história, por exemplo, né? Por quê? Porque o receptor, que são as crianças, elas estão em outro nível. A ideia delas, a forma delas se encantarem, né, por determinada mensagem é diferente da forma como o receptor está passando, tá bom? É bastante interessante você pensar sobre isso. O escritor Ricardo Viana Vargas lembra: um processo de comunicação eletivo é necessário para garantir que todas as informações desejadas cheguem às pessoas corretas no tempo certo e de uma maneira economicamente viável, ou seja, tem que haver viabilidade e efetividade da comunicação. Olha só, eletivo, né? Comunicação eletiva. Seria isso, você precisa ter essa seleção de público. Na verdade, não é que você está fazendo acepção de pessoas, não é que você está desprezando uns e privilegiando outros, nada disso. É só que você precisa organizar a mesma mensagem, planejá-la, a mesma mensagem para um determinado público e outro público. Escolher as palavras, o que você irá falar, de que forma irá ser falada, para que cada público realmente receba a sua mensagem, né? Possa ouvir e entender a sua mensagem e o seu objetivo ser alcançado, né? Ainda posso citar que um dos elementos importantes que estão envolvidos no processo da comunicação é a decodificação da mensagem. Noutras palavras, é um procedimento de comunicação ao qual permite que o conteúdo recebido pelo receptor seja interpretado de forma correta. Como eu disse, a linguagem esteja de acordo, né, com o seu público para que eles possam compreender a sua mensagem. Assim que você possa se esforçar para se comunicar melhor, que ao falar seja de forma clara e direta, com o intuito de facilitar a comunicação, que você possa entender melhor a mensagem recebida e evitar os ruídos, que haja maior sensibilidade no trato com a mensagem e que, por fim, você não trumbique nos diálogos da sua comunicação. Então, né, eu fecho com vocês hoje esta meta, que é a comunicação, que às vezes não é muito fácil ou de uma maneira assim na verdade não é muito fácil, não, é super difícil, né? Comunicar-se não é algo fácil, mas se faz necessário, é importante, e eu deixo para vocês essa dica, né? Sobre vocês pensarem no receptor, no emissor, que seria vocês, né? Provavelmente, na mensagem, no canal que será transmitido. As pessoas têm acesso a esse tipo de canal que você vai transmitir a sua mensagem. Ela está tendo ruídos, as pessoas estão compreendendo, está sendo recebido de forma 100%, né, pelas pessoas. Então, tudo isso são questões a serem ponderadas quando você for pensar na sua mensagem, tá bom? E não se esqueça, ela é importante, é necessário, não tem como a gente passar uma mensagem para alguém ou se socializar se não usarmos a comunicação, tá bom? Eu desejo a vocês uma terça-feira abençoada, espero que você
tenha gostado desse vídeo, que ele possa de alguma maneira transformar a sua vida profissional, pessoal, tá bom? Um forte abraço a vocês e até amanhã.